sou o professor Elano, professor de Geografia. Estou aqui para ministrar a aula com o tema Reconhecimento das diferentes paisagens culturais e as diversidades territoriais, naturais ou humanas. Ou seja, nós vamos fazer um reconhecimento de diferentes paisagens, seja ela naturais ou seja ela humana. Então a gente percebe que, para a gente iniciar, eu vou falar sobre um conceito de paisagem. Além disso, eu gosto muito de um conceito de um grande geógrafo chamado Milton Santos, em que ele diz que paisagem é tudo aquilo que a sua visão pode alcançar. Então, tudo aquilo que você olha e observa chama-se paisagem. Então, a paisagem realmente esse é o conceito, né? Ele refere-se a tudo que podemos perceber, né? Utilizando os 5 sentidos do corpo humano: o tato, a visão, o olfato, o paladar e a audição. Portanto, todo o ambiente terrestre pode ser considerado como uma paisagem. O caos de centro de uma grande cidade, o espaço de uma fazenda, a área de um bosque, então tudo isso a gente pode chamar de paisagem. Porque a paisagem ela é a razão da abrangência desses termos comumente. Ela é dividida em 2 campos, 2 ramos, né, principais. Nós temos a paisagem naturais e nós temos a paisagem culturais. Então, diante dessa situação, as paisagens naturais, eu tenho um conceito para essas paisagens naturais, né? Paisagens naturais são expressamente elementos da natureza, aqueles elementos que não foi modificado, que não teve alteração pelo ser humano. É um espaço de uma floresta virgem, né? Então, o topo de uma montanha também pode se comparar com a paisagem natural. Então, tudo aquilo que não teve uma ação humana, que o homem não modificou ou que o homem não transformou, nós chamamos de uma paisagem natural, né? Nela apresenta as condições de manutenção da vida do homem, né, com essa natureza. Então, quando se fala de paisagens naturais, é esse o conceito que eu estou aqui dizendo. Porém, temos também as paisagens culturais. Também pode ser chamado de paisagens antrópicas, que são as expressões da atividades humanas. Ou seja, paisagens culturais foram paisagem modificada, foram paisagem transformada, né? Nelas foi transformada, né, e realizada pelo homem. Portanto, todas essa situação em que o homem transforma e que modifica a natureza, nós chamamos de uma paisagem cultural. Então, a intervenção do ser humano diante de uma natureza, de um espaço geográfico natural, aí ele passa a se tornar um espaço cultural, né? Constitui uma paisagem cultural, como o espaço de uma cidade, um espaço de um campo, de uma produção agrícola. Tudo isso chama-se espaço cultural. Podemos também falar sobre paisagem cultural, né, de um conceito também bem interessante, né, que a paisagem cultural está relacionada à cultura, né? A cultura de uma pessoa, ou seja, o sistema simbólico complexo que envolve crença, valores, hábitos, práticas sociais de um grupo específico, né? Podemos fazer que toda a paisagem cultural ela está relacionada também a esses valores e hábitos que aquela determinada cidade, aquele determinado país tem a sua própria cultura. Porque a paisagem cultural de um país, ele não é de forma homogênea em todos os países. Tem diferença de paisagem cultural. Cada país tem a sua própria paisagem cultural. Então, trata de um tipo de uma paisagem modificada, que foi apresentada por um sistema cultural, por meio das relações estabelecidas entre os indivíduos, né, e com a natureza. Então, isso nós chamamos também de espaço cultural, uma paisagem cultural. E além de nós falarmos sobre o conceito de paisagem cultural, paisagem natural, né, a gente também fala sobre a questão da diversidade, a diversidade cultural. Diversidade significa variedade, né, diferença, né? Quando a gente fala de diversidade, é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos em que diferencia entre si. Então, nós temos várias diversidades. Então, como eu estava falando, uma paisagem cultural, né, é uma paisagem diversificada. Por quê? Porque nós temos diversas culturas. Pode ser uma paisagem cultural transformada ou modificada, mas cada país tem a sua diversidade cultural. Então, ele é um reconhecimento das diferentes paisagens culturais. Nós temos exemplo de paisagens culturais através de imagem, né? Nós podemos falar, determinar uma paisagem culturais, por exemplo, a paisagem cultural, comunidade ribeirinho, né? Uma casa às margens do rio, nós podemos falar de uma paisagem cultural.
e ao mesmo tempo essa paisagem cultural, ela está interposta de uma paisagem da natureza. Aí a gente pode observar na imagem de uma casa às margens de um rio, uma comunidade ribeirinha, a gente pode observar que dentro dessa paisagem nós temos os elementos culturais e nós temos os elementos naturais. Falando de outra imagem diferente de paisagens culturais, a gente pode também estar exemplificando a paisagem cultural brasileira de uma aldeia indígena. Então, além de ser uma paisagem cultural, é uma paisagem também que tem a sua diversidade cultural, né? Então, se nós olharmos para a cultura indígena, ela é diferente da cultura do homem, né, branco. Então, isso também é uma paisagem cultural. Então, são exemplos de paisagens culturais. Agora, quando a gente fala de paisagem humanizada ou uma paisagem de uma diversidade territorial, a gente pode observar a imagem de uma cidade, né? A cidade, então, uma paisagem humanizada, é uma paisagem que foi transformada, que foi modificada pelo ser humano. E dentro dessa paisagem humanizada, a gente pode perceber que existe diversidade territorial, né? Podemos observar de uma imagem que a gente vê favelas e ao mesmo tempo a gente vê os arranha-céu da cidade. Então a gente percebe que essas paisagens humanizadas, ela pode ter diversidade, cultura ao mesmo tempo, dentro de uma paisagem, dentro do território só. Então a gente percebe que essas paisagens humanizadas são as paisagens que são modificadas ou transformadas pela ação do ser humano. Essas diferentes paisagens humanizadas, por exemplo, quando modifica uma paisagem, transforma uma paisagem, né, o próprio homem faz isso, né? Porque o objetivo principal, né, o centro do estudo da geografia é o espaço geográfico. Então, toda vez que o homem modifica ou transforma o espaço geográfico, né, ele, através das suas ações, ele está modificando. E essa paisagem humanizada é isso, é o homem transformar um meio que era natural para se tornar um meio cultural, através das suas construções de casas, ruas, viadutos e etc. Então, quando a gente trabalha também a questão da paisagem natural, a gente já pode observar que a paisagem natural é aquela que realmente, como diz o conceito, que não houve uma modificação ou uma ação humana. O homem não transformou, né? Então essa paisagem natural é aquela que não teve ainda uma ação humana, ou o ser humano ainda não interferiu nessa natureza. Então percebe que toda a paisagem natural ela não teve uma ação humana. Então por isso que ela é uma paisagem natural. Podemos aqui, através de uma imagem da muralha da China, né, exemplificar um exemplo de interposição entre paisagem natural e paisagem cultural. Nessa paisagem a gente pode perceber que dentro desse exemplo, dessa imagem, nós vamos ver que dentro dela nós temos paisagem natural, assim também como paisagem cultural, né? É bom entendermos que a muralha da China, né, é uma muralha que tem cerca de 20 séculos, né, para poder ser concluída hoje atualmente. Então a muralha da China é uma das 7 maravilhas, né, do mundo. Então percebe-se que a muralha da China é uma muralha que foi construída por longos e longos séculos. Então é uma paisagem, além de ser natural, ela é cultural, porque está em interposição, ou seja, está um dentro da outra. Então, quando se fala dessa muralha, é uma muralha que tinha cerca de 8 metros de altura, né? 7 a 6 metros de largura. Então, ele tinha cerca de 8.850 quilômetros de extensão. Então, é uma muralha que realmente foi construída pelo chinês, né, para verdadeiramente fazer com que a parte norte da China pudesse ser protegido, né, as fronteiras desse país. Então, quando a gente fala dessa paisagem, a gente está vendo que dentro dessa paisagem ela pode ter paisagem natural e pode ter uma paisagem cultural, né? Por isso que nós falamos de interposição, que é estar dentro uma da outra. Para nós fecharmos esse conteúdo, nós temos um exercício, né? Um exercício bem interessante sobre a questão desse momento de paisagem, do conceito de paisagem, né? Então a paisagem ela existe através de suas formas criadas em momentos históricos, diferente, porém coexistindo no momento atual. Então toda paisagem ela existe e ela tem as suas formas e ela foi criada em momentos históricos, diferente uma das outras, porém coexistindo no momento atual. Então, de acordo com
esse exercício aí que nós vamos estar agora resolvendo junto, né? A questão lá diz assim: o espaço e paisagem são diferentes porque o espaço é uma produção social, enquanto na paisagem predomina os elementos da dinâmica natural. Questão B diz assim: na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e antigas que nos revelam sucessivamente o passado. A paisagem ela é uma forma estática, por isso jamais pode revelar relações sociais do passado que produzem as formas geográficas do presente. A paisagem tem significado apenas panorâmico, pois é destituído de conteúdo social, o que nos permite contemplar as formas mais e analisar a sua essência. A paisagem, assim como o território, são delimitados pelo alcance visual de quem o observa. São, portanto, espaços delimitados pelas relações de poder, cuja escala varia conforme a posição do observador. Então, de acordo com essa questão, nós podemos ver que a paisagem existe, né? E essa paisagem ela é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural. Então, através dessas formas criadas em um momento histórico diferente, porém coexistindo no momento atual. Então, podemos observar que nós temos a alternativa A, B, C e D. E aí, qual foi que você marcou? Vamos lá, quem vai acertar? Letra B é a alternativa correta, porque a paisagem possui elementos tanto naturais como culturais. Esses, algumas vezes, juntaposto, expressando a harmonia entre o presente e o passado. Então, toda e qualquer natureza, toda e qualquer paisagem, a gente pode identificar elementos naturais e podemos identificar elementos culturais, né? Então, quando você entra numa cidade, você observa que a cidade elas têm elementos culturais e têm elementos naturais, porque dentro da cidade você pode observar os elementos tanto naturais como culturais, ok? Além disso, nós temos outro exercício bem bacana aí, que vai falar também sobre a questão da paisagem. A paisagem resguarda em si uma combinação de elementos do presente e do passado. Mais do que uma expressão puramente visual, muitas vezes ela resulta de uma interação entre o ser humano e o ambiente. Podemos alcançar um aspecto até mesmo emocional. Nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como? Então, em qual sentido nós podemos considerar essa paisagem cultural? Como um instrumento mecânico de percepção da realidade? Produtora de discursos individualmente percebidos? Reflexo direto da compreensão humana? Resultado dos significados subjetivos? Produção visual das atividades efetivas sociais? Então, vamos lá. Quem gabaritou aí essa questão? Alternativa C é a alternativa correta. Dizer que a paisagem pode alcançar um aspecto emocional significa que sua materialidade, né, a questão da visão, do olfato, do paladar, do tato, da audição, pode representar um significado subjetivo, mas não como resultado de compreensão humana, e sim como uma expressão produtora de discursos sociais e históricos. Esses diferentes percebidos pelas pessoas. Então, as pessoas percebem. Então, a paisagem ela pode alcançar todos os aspectos do ser humano, seja ele na parte emocional, significa na questão dos sentidos, da visão, do olfato, do paladar, do tato e da audição. Então, é isso, pessoal. Paisagem, como diz Milton Santos, é tudo aquilo que a nossa visão pode alcançar. Então, é muito importante essa relação do homem com a natureza, com a paisagem, né, com o mundo cultural e o mundo natural. Então, aqui eu tenho umas sugestões de um filme sobre o tema da aula de hoje. Você pode aprofundar, né, esse conhecimento assistindo esse filme aí. Chama-se O Filme Falado, né? Ela vai tratar de uma história de uma professora que ela atravessa o Mediterrâneo, né, para encontrar com seu esposo, com seu marido na Índia. E ao atravessar o mar Mediterrâneo, ele vai e leva consigo a sua filha e ela vai mostrando a cidade, né, e a importância de cada uma, de cada cidade, de cada paisagem que tem em cada cidade. Então é isso aí, ok? Para um maior aprofundamento nessa aula, você pode também acessar a plataforma Eduque, ok? Obrigado.